Notícias veiculadas na internet afirmam que o Supremo Tribunal Federal poderá proibir as demissões sem justa causa no Brasil. Mas o que está de fato em julgamento é a constitucionalidade de um decreto presidencial de 1996 que revogou a adesão do Brasil a uma convenção da Organização Internacional do Trabalho que criou regras mais protetivas para demissões injustificadas. Nesta entrevista, nós vamos explicar o que é a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho e analisar as possíveis consequências para a legislação trabalhista brasileira, caso a Suprema Corte decida pela inconstitucionalidade do decreto que revogou a convenção aprovada pelo Congresso Nacional. Eu converso agora com a advogada Bernadette Curtis, presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Bernadette, bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Então, vamos começar explicando o que é essa Convenção da Organização Internacional do Trabalho, Convenção 158, e por que e como ela passou a valer no Brasil. As convenções da OIT, no momento que são editadas, na própria sistemática da elaboração da convenção, fica registrado que os países que vão aderir à convenção vão regulamentá-la de acordo com a legislação própria. Essa convenção 158, ela trouxe o espírito dela, seria uma humanização da despedida imotivada. Porque em direito do trabalho, se fala na possibilidade e no direito do empregador de despedir o empregado na hora que ele achar que deve despedir, sem ter que justificar absolutamente nada, pagando os direitos que a legislação determina que pague. Então, o objetivo da Convenção 158 foi humanizar. E o texto vem no artigo 4º da 158, que diz o seguinte: não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador, a menos que exista para isso uma causa justificada, relacionada com sua capacidade ou seu comportamento, ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Então, na realidade, não é também o que dizem, não veda a despedida. A despedida pode ocorrer, mas de uma forma mais humanizada, quando o empregador deve dar ciência ao seu empregado. Olha, Paulo, nós vamos ter que te despedir, a gente sente muito, mas tu estás aqui já há 8 meses e a gente percebe que tu não te adapta à nossa rotina, tu não te adapta ao espírito da empresa. O teu rendimento está muito aquém, não que tu não seja capaz, evidentemente, mas está muito aquém por essa falta de adaptação. E isso é uma coisa inerente ao ser humano. Alguns se adaptam a umas situações, outros não. Eu só dei este exemplo, que é uma forma, assim, humana de despedir, dando alguma justificativa. É isso o objetivo dessa convenção, limitar, e não que seja uma despedida só porque sim. E no caso de o STF julgar, né, como se espera que pode ser julgado agora no primeiro semestre de 2023, e a norma passar a vigorar novamente no Brasil, muda alguma coisa em relação à legislação trabalhista brasileira? Tem impactos? Olha, em primeiro lugar, eu espero que julguem. Porque eu, como advogada, eu vivo na justiça e da justiça há 52 anos. Mas eu te confesso que eu não me acostumo, eu não encontro explicação para que um processo que ingressou em juízo em 1997 não tenha sido julgado até hoje. Isso é um absurdo. Isso é, no mínimo, um desrespeito para com o cidadão. O cidadão, uma instituição, 2 centrais sindicais, como é o caso que entraram com esse processo judicial, merece uma resposta e merece respeito. Assim como o Supremo merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Então, sinceramente, eu espero que julguem. E parece que vai entrar agora no primeiro semestre, porque com a assunção à presidência da ministra Rosa Weber, houve uma mudança no regimento interno do Supremo, que estabeleceu um prazo de 90 dias
para que o processo volte para julgamento quando houve pedido de vistas. E, nesse caso, houve um pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes em novembro. Então, esperemos que seja julgado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que não vai mudar muita coisa, na realidade. Não vai mudar muita coisa. Porque nós já temos, na nossa Constituição, que é de 1988, nós já temos essa regra. Está na nossa Constituição, que é vedada a despedida arbitrária. E o que é a despedida arbitrária? É uma despedida sem justificativa. E o espírito da Convenção 158 é exatamente esse, vedar a despedida arbitrária e motivada. Este texto nós temos na nossa Constituição. E embora o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho especificamente, venha sendo provocada desde a promulgação da Constituição em 88, existe uma desculpa para que não seja aplicado esse artigo, que não foi regulamentado. Esse artigo da Constituição Federal, que veda a despedida arbitrária, não foi regulamentado até hoje. Bom, o Supremo julgando esta ação que entrou pelas centrais sindicais, a ação entrou para que o Supremo declarasse que o decreto é inconstitucional. Porque o presidente, o Fernando Henrique, que foi quem editou o decreto, não teria competência para tal. Porque a competência para denunciar uma convenção é a mesma de quem a aprovou, que é o Congresso. Quando a senhora fala em denunciar, isso a gente pode explicar para as pessoas? Denunciar é dizer não quero mais. Isso, é. Deixou de ter vigência. É a revogação. É a revogação. Tá? Tu tens razão em me falar isso, porque eu me prometi que não ia falar juridiquês. A gente vai explicando para as pessoas que estão assistindo o programa. Mas são 52 anos de vício, né? Sim. Então, embora eu seja contra, de vez em quando a gente escorrega no juridiquês sem querer. Então, quando o presidente Fernando Henrique declarou que não queria mais, revogou, ele não tinha competência para isso, porque o Congresso é que teria essa competência. Ele alegava, né, uma das alegações foi insegurança jurídica, e isso que essa convenção poderia criar algumas interpretações ambíguas em relação à legislação trabalhista. E um dos pontos que está criando um certo burburinho na internet, é bom a gente esclarecer aqui também, é que, bom, as demissões sem justa causa não poderiam mais ser feitas no Brasil, isso seria proibido. Não. E uma outra que pode causar muito alvoroço, principalmente nos empresários, seja micro, pequenos empresários ou grandes empresas, é que no caso de uma empresa demitir imotivadamente ou de uma demissão arbitrária, o empregado, se considerando injustiçado, poderia entrar na justiça pedindo para ser reintegrado à empresa. Existe base nesse tipo de interpretação? Não. Em primeiro lugar, não é vedado a ninguém ingressar em juízo postulando o que entender de direito. Ponto pacífico. Certo. Qualquer empregado despedido de forma imotivada pode ingressar em juízo. Agora, o pobre empregado que no Brasil dificilmente iria ganhar. Porque, embora exista essa pecha de que a justiça do trabalho é uma justiça que dá tudo para o empregado, que dizem que a justiça do trabalho dá o que o empregado não pediu, não é verdade. A justiça do trabalho é uma justiça social. E a justiça do trabalho existe exatamente para isso, para diminuir, tentar equilibrar um pouco essa diferença que existe entre capital e trabalho. Porque o que se entende do trabalho é tratado como custo. O trabalho não é custo. O trabalho é vida. É vida para quem trabalha e é vida para a empresa. Sim, e a empresa o empregador precisa, mas o empregado para crescer. Exato, os dois precisam. E o empregado precisa para viver. Sim. Então, dificilmente, porque o nosso Poder Judiciário, e quando eu falo como um todo, e nele está incluído a Justiça do Trabalho, é bastante avesso a aplicar tratados internacionais. Nós temos diversos tratados internacionais que a gente fundamenta nossos pedidos. Eu digo a gente, nós advogados, quando entramos com pedido em juízo, a gente fundamenta. Fundamenta em quê? No artigo tal da CLT, no artigo tal do Código de Processo Civil, no artigo tal do Código Civil, na Convenção 158 da OIT.
no Pacto de São José da Costa Rica, que traz uma série de proteções. Olha, nos meus 52 anos de advocacia, eu vi, que eu lembre, 2 sentenças que buscaram subsídios em tratados internacionais. 2. Nós temos, sim, uma ala muito progressista de magistrados que se esforçam para fazer essa prática de trazer esses tratados internacionais, incorporando a nossa sistemática vigente legislativa. Mas, como diz o trabalhador, mas chega lá em cima não vinga, doutor. Vinga muito pouco. E outra coisa que me chama a atenção é que existam empresários agora muito preocupados com o 158. Mas os empresários são muito bem assessorados, são muito bem assistidos, têm os melhores advogados em tese, equipes à sua disposição. O que esses senhores empresários fizeram desde 1997 até hoje que não tomaram providência com relação a isso? Por que eles não provocaram os seus deputados no Senado para editar uma lei derrubando esta convenção? Por que eles não fizeram isso? Deu tempo. Estamos falando de 1997 para cá. Quantos anos são? 26? 25, agora vai completar 26 anos já, né? Por causa do mês em que a ação direta de constitucionalidade Este medo, entre aspas, eu acho que... Olha, eu acho que é muita perfumaria desses empresários, porque se eles estivessem realmente preocupados com isso, eles já tinham tomado a providência. E no caso a gente tem esse lapso enorme de tempo, né, de 25 anos para julgar uma questão tão importante. A gente tem uma mudança de contexto também, a gente conversava um pouco sobre isso antes da entrevista. Tem 2 aspectos que a gente pode conversar sobre isso. Né? Oi? É o século passado. Século passado, exatamente. 25 anos nesse caso, a gente está falando de século passado e assim, das últimas décadas, né? Nem assim, ali pertinho, já terminando o século passado. Mas a gente tem o próprio texto, né, da Convenção, fala em mudanças, né, ele cita mudanças tecnológicas e dificuldades econômicas por quais passavam os países, né, naquele momento. Hoje a gente vive um momento de processo inflacionário, de dificuldades econômicas de escala global, e esse processo de mudanças tecnológicas é muito mais ameaçador para postos de trabalho. A gente pode ver, inclusive, né, uma coisa que parece paradoxal, que as empresas, as Big Techs, que empregaram tanta gente nos últimos anos, estão demitindo em massa. Né? Facebook demitindo 11 mil funcionários pelo mundo. O Brasil hoje é o 5º país do mundo com o maior número de demissões dentro do setor de tecnologia. Então, dentro desse novo contexto, né, à luz dessas questões de mudanças tecnológicas e dificuldades econômicas, a volta dessa convenção para o ordenamento jurídico brasileiro seria pertinente? Eu acho que seria mais pertinente do que nunca. Primeiro, nós temos que ver o seguinte: digamos que o Supremo vote logo e declare que esse decreto que liquidou com a convenção é inconstitucional. E, portanto, ele volta para o mundo da nossa legislação. Vai ter que ter toda uma adaptação disso aí, que não se faz em 5 meses, 6 meses. Porque a nossa Constituição é de 88 e até agora não regulamentaram o artigo que diz que é vedada a dispensa arbitrária. É o artigo 7º. É o artigo 7º. E o que diz essa convenção? Diz a mesma coisa. Diz a mesma coisa. Mas, nesse momento que nós vivemos, onde mais do que nunca os empresários descobriram, em função da pandemia, que desligar o ar-condicionado, que eliminar 10 salas que eram ocupadas e botar o seu João e a Dona Maria na casa deles, usando a luz da casa deles, usando a internet que eles pagam e usando o computadorzinho que eles compraram em suaves prestações em 24 vezes, às custas deles, representa uma economia fantástica para a empresa. E eles têm a cara de pau de vir dizer que a situação econômica faz a crise mundial. Isso é cortina de fumaça. Isso não é verdade. Então, eu acho que, neste momento, mais do que nunca, alguma medida que coloque freio numa despedida
imotivada, arbitrária, desumana, é muito necessário. Então, teria algum impacto na nossa legislação trabalhista? Ela seria auto-aplicável? Será que essa convenção ela teria esse condão de regulamentar, por exemplo? Não é auto-aplicável. Nenhuma convenção é auto-aplicável. O próprio texto das convenções dizem que os países signatários irão amoldar o texto daquela convenção à sua legislação. Então, terá que haver uma regulamentação de acordo com a legislação nacional de cada país. Assim como na nossa Constituição de 88, nesse artigo 7º que tu falaste, diz que é vedada a despedida arbitrária, na Convenção diz mais ou menos a mesma coisa. Ela não fala em arbitrária, fala em motivada, que é a mesma coisa. Usa outra expressão. Tem que haver uma regulamentação. E eu acho que aí é que mora o perigo. Porque se a regulamentação da 158 demorar tanto quanto do artigo 7º da Constituição de 88, aí o meu neto vai estar grande. E eu já não estou mais aqui para poder brigar pelos direitos dos trabalhadores. Vai ser difícil a gente ver uma solução se demorar tanto. Vai ser difícil. Agora, eu falei em dois contextos diferentes. A gente teve em 2017 a reforma trabalhista. Essa convenção, caso volte a valer a partir da decisão do STF, ela se choca em algum ponto com a reforma trabalhista? Há alguma incompatibilidade ou algum dispositivo novo que ajude, por outro lado, a aplicação da norma? A reforma trabalhista foi feita, pensada, planejada e financiada para liquidar com o máximo possível dos direitos dos trabalhadores. E mais do que podar esses direitos, ela foi pensada, bolada e financiada, inclusive por ministro de dentro do TST, de uma forma para impedir o acesso do trabalhador à justiça. Essa reforma trouxe artigos que estabelecem pagamento de custas para o empregado hipossuficiente, mesmo que ele litigue, que ele entre em juízo com o benefício da assistência judiciária gratuita, ele tem que pagar custas se perder. Ele é penalizado se ele faltar na audiência, for arquivado o processo, para poder entrar de novo, ele tem que pagar custas. Ele se perde parte da demanda total, ele tem que pagar honorários. Então, eu não choca, porque o espírito da convenção é exatamente o oposto do espírito da lei da reforma trabalhista. A lei da reforma não foi para proteger os grandes empresários, sem sombra de dúvida. Quem financiou os estudos, quem financiou tudo, foram os grandes conglomerados de empresários, especialmente da área financeira, com o beneplácito de gente de dentro do TST. Então choca, porque são objetivos não distintos, antagônicos. Um quer proteger, o outro quer liquidar. Choca. E no caso de a norma voltar a valer, aí tem um dispositivo também que determina que o empregador, a empregadora, ao demitir, teria que motivar essa demissão. A justiça poderia, ou caso o trabalhador ingresse na justiça, poderia verificar a validade dessa motivação? E aí, caso discorde, como ficaria essa situação? Pode. Não só pode, eu diria, não só pode, como deve, vigindo a convenção. Mas como tem na Constituição de 88, que é vedada a despedida arbitrária, sinceramente, tu achas que isso aí vai criar um impacto tão grande? Eu acho, eu penso, e mais do que achar e pensar, eu desejo que, vigindo a convenção, que o empregado despedido de forma totalmente motivada ingresse em juízo. E eu espero que a Justiça do Trabalho perquira, busque a verdade, investigue através da prova, se houve ou não houve a fundamentação adequada. Isso é o que se espera. Mas eu te confesso que eu sou muito pessimista com relação a isso. E isso vai depender, e muito, do trabalho de nós, advogados. Que isso é uma coisa que os nossos telespectadores têm que saber. Porque eu ouço muita piadinha de advogado por aí, tu também deve ouvir, tu deve saber diversas. Agora, o que o telespectador não sabe, a maioria, é de quem constrói
o direito neste país e em todos os países somos nós, advogados. Não é o desembargador, não é o ministro do Supremo. Não é, não são eles. Somos nós, advogados, que construímos. Nós pedimos. A função nossa do advogado é entrar em juízo e pedir. Eu quero que o meu fulano reclamante seja reintegrado porque a despedida dele foi imotivada e foi arbitrária. Eu tenho que pedir. O juiz vai dizer não. O TRT vai dizer não. O TST vai dizer não. E eu peço de novo, eu peço de novo, eu peço de novo. É isso que constrói a jurisprudência, é o nosso trabalho. Para te dar um exemplo, quem é que pensa hoje que a hora extra que tu fazes não integra o teu salário? É óbvio, né? Não era assim, meu querido. Nós gastamos muito papel, no tempo do papel, que agora é o processo eletrônico, peticionando e postulando a integração da hora extra trabalhada no salário do empregado. E fomos levando não pela cara, improcedente, improcedente, improcedente. E de tanto bater, sabe aquela história? Bate na pedra. Água mole, pedra dura, tanto dá até que fura. A gente arranca a jurisprudência peleando, pedindo. Então, esse trabalho terá que ser feito por nós, advogados. O advogado trabalhista é o resistente por natureza. É o construtor do direito por natureza. Nós não nos conformamos. A gente não fica quieto. Por isso, muita gente não gosta de nós. Mas o seu João lá, que trabalha 10 horas por dia, ele tem que saber que no fim do mês integra aquelas horas extras, o salário dele, que aquelas horas extras vão contar para o fundo de garantia dele e que vão contar para o 13º e para as férias, foi nós que arrancamos. Quem é que... As férias. O empregado de férias ganha 1.000 por mês, ganha 1.000 por mês. Eu fui uma das advogadas que gastei a minha saliva em congresso de advogado, postulando e postulando e brigando. As férias têm que ter um a mais, porque o dinheiro do empregado está comprometido, a comida, o aluguel, a água, o sapato. E não pode nem visitar o compadre a 50 quilômetros, tem que ter um plus. Essas conquistas sociais, elas dependem, claro, do advogado. Dos advogados e da ação dos trabalhadores, da organização... Dos sindicatos também. Dos sindicatos. Provocar essas questões. Agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, uma das coisas que a gente citou aqui é a possibilidade de mudanças tecnológicas causarem desempregos, inclusive desempregos em massa, muitas profissões ameaçadas, né, por essas mudanças. Uma mudança tecnológica pode ser considerada uma justa causa? É uma pergunta de leigo, mas que muita gente faz na internet. Olha, depende do ponto de vista que for encarado. Tecnicamente, houve uma total mudança que eu demonstro que eu tenho 50 empregados e eu vou precisar de 10, isso aí pode ser encarado na justiça, numa reclamatória, numa demanda pedindo isso, pode ser encarado como sim. Agora, se o julgador não se ativer única e exclusivamente em aspectos técnicos, na letra fria da lei, e se preocupar em construir um direito social, a resposta pode ser não. E aí, meu querido, vai depender muito do advogado que assina a petição, da garra dele e da insistência dele. Então fica o recado aqui para os trabalhadores e trabalhadoras da importância de buscar a justiça. Tem que buscar. De buscar os advogados, de buscar orientação quando se sentirem prejudicados por decisões arbitrárias, né? E vamos aguardar para que o Supremo Tribunal Federal decida finalmente sobre essa questão. Vamos aguardar. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e a oportunidade. E eu agradeço também a você que nos assistiu. Convido para que assine o canal da TV Senado no YouTube. São mais de 1 milhão de brasileiros que acompanham todas as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Obrigado e até o próximo Cidadania.